Denis o Pimentinha é uma das tiras de maior sucesso da história dos quadrinhos, principalmente por causa do carisma do danado protagonista. Mas o verdadeiro Denis não foi nada feliz. Meu nome é Diego Morro, está na hora da gente viajar no tempo. Henry King Ketchum nasceu em Seattle em 14 de março de 1920. Quando ele tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, um amigo da família foi visitar. E esse amigo era ilustrador que trabalhava para a publicidade. Para distrair a criança, ele fez vários desenhos, inclusive personagens de quadrinhos. O Henry ficou maluco e não via a hora de poder colocar a mão nesse lápis mágico. Essa foi a sementinha que entrou lá no coração dele e fez ele querer virar um desenhista. Quando o Henry, ou melhor, Hank, que foi o apelido que ele ganhou na escola e virou o seu nome artístico, quando o Hank terminou a escola em 1937, ele foi estudar na Universidade de Washington. Mas ele ficou um ano só lá, resolveu botar uma mochila nas costas e pegar a estrada para Los Angeles para realizar o seu sonho, o sonho que ele tinha desde aquele dia do lápis mágico. Ele queria trabalhar nos estúdios do Walt Disney. Só que ele acabou entrando no estúdio da concorrência. Ele foi trabalhar para o Walter Lantz, que é o criador do Pica-Pau. A empresa de animação do Lantz era o braço de animação do Universal Studios. Com o portfólio mais gordinho, ele então realizou o seu sonho e foi trabalhar na Disney. A exemplo de outros quadrinistas, como o Walt Kelly e o Karl Barks, ele participou de diversas importantes produções dos estúdios Disney, como Fantasia, como Pinóquio, como Bambi e diversos curtas do Pato Donald. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele se alistou na Marinha e, a exemplo de vários artistas dos quadrinhos, ele foi trabalhar na comunicação das Forças Armadas, participando de jornais, criando charge, criando pôster, diversas coisas. Ele até criou o personagem Mr. Hook, que chegou a ser usado como propaganda oficial da Marinha, foi animado pelo chefe dele, né, pelo Walter Lantz, e depois até também ganhou desenhos pela Warner. Nessa mesma época, então, o Hank bolou a tira Ralph Hitch, que era publicada pelo The Saturday Evening Post, e ficou, né, no jornal de 1943 a 1945. Ainda, né, tinha esse clima, esse humor militar. Quando voltou à vida civil, então, depois da guerra, ele se mudou para Carmel, na Califórnia, e virou freelancer, um dos mais requisitados do mercado. Um dia, em 1950, a esposa dele, a Alice Ketchum, entrou gritando pelo estúdio a seguinte frase: "Your son is a menace." Seu filho é uma ameaça. É que o pequeno Dennis, né, o filho deles de 4 anos, durante a soneca da tarde, simplesmente tinha destruído o quarto. A mãe estava desesperada. O pai, o Hank, adorou esse slogan e começou então a bolar uma nova tira. Em 12 de março de 1951, estreou então em 16 jornais a tira Dennis the Menace, Dennis a ameaça, que no Brasil perdeu um pouco da força, né, dramática do grito da mãe, aí ficou Dennis o Pimentinha. Tá? Em maio de 1953, ele já era um dos maiores sucessos dos quadrinhos. Estava presente em 193 jornais só nos Estados Unidos e mais 52 jornais no exterior. Ele tinha já uma média de leitores de mais de 30 milhões de pessoas. O encanto da tira vinha dessa inocente maldade do pequeno Dennis Mitchell. Sim, o Henry conservou, o Hank, desculpa, o Henry, Hank, né? Ele conservou os nomes, os primeiros nomes, mas chamou a família de Mitchell. Então o pai era Henry, a mãe era Alice e o menino é o Dennis Mitchell, tá? Menino esse que deixava os pais malucos com tudo que ele vivia aprontando. A família Mitchell mora na fictícia Pine Street, número 2251. Na casa do lado, na 2253, vivem os Wilson. E o pobre senhor George Everett Wilson, Sr., é o alvo preferido das traquitanas do pequeno capeta. Além das deliciosas confusões e brincadeira que vão tornar o Dennis uma referência e uma influência, sim, como o Katzenjammer Kids, ele está no DNA de tudo que é criança dos quadrinhos que veio depois, como por exemplo Calvin, né? Além disso, né, dessa criatividade dos roteiros, o destaque da tira é a arte do Hank Ketchum.
O traço dele está entre um dos mais elegantes, mais elogiados dos quadrinhos, por causa do design, por causa da composição, da narrativa dele. Uma característica interessante que tinha nas tiras diárias é que geralmente elas eram um quadro só. É na página de domingo que ele vai fazer mais quadros. Mas na diária, geralmente ele fazia um quadro só. O Dennis, né, The Menace, ele acabou virando uma mania nos Estados Unidos. Foi adaptado para diversas mídias. Ele teve desenho animado, ele teve musical, ele teve séries live action, ele teve séries animadas, ele teve longa-metragem animado, longa-metragem live action. E, além de estrear diversas campanhas publicitárias, a exemplo do que acontece com a Mônica aqui no Brasil, né, ele virou uma criança que era muito requisitada pela publicidade, porque conversava com a família inteira. Ele ainda por cima ganhou um parque de diversões em Monterey, na Califórnia, o Dennis The Menace Playground. Gente, como é que será que eram os brinquedos lá? Que medo. Da década de 1950 até passando a década de 80, ele migrou para as revistas em quadrinhos. Ele sai dos jornais e vira também um personagem das revistas em quadrinhos e vai passar por diversas editoras, editoras como a Standard, como a Fawcett, como a Charlton, como a Marvel. Para ajudar nesse material, o Hank, né, ele acaba usando dois artistas que já trabalhavam com ele no material de jornal, que é o Al Wilson e o Ron Ferdinand. Tá? Nos quadrinhos foi um êxito absurdo também, tanto é que gerou spin-offs. Além da revista principal, né, Dennis the Menace, ele tinha a Dennis the Menace and His Dogs Rufo, né, que era ele e o cachorro dele. Ele tinha Dennis the Menace and His Pal Joey, que era ele e o seu amigo Joey. E ele tinha Dennis the Menace and Margaret, que era ele e a sua amiga Margaret. Nos quadrinhos se repetiu o mesmo sucesso que tinha nos jornais. Em 1977, a Road Books, que hoje é HarperCollins Books, encomendou para ele um projeto. Na verdade, né, o Hank já tinha aberto uma empresa, né, que era a Hank Ketchum Enterprise, porque tinha virado um império, a exemplo de outros, né, personagens de quadrinhos, né, como foi o caso, né, dos Peanuts, como é o caso do Garfield, aqui no Brasil Maurício de Souza. Então ele tinha já um império dele, né, coordenando diversos projetos. Em 1977 entrou esse projeto que se chamou Dennis and the Bible Kids, que os personagens da série do Dennis o Pimentinha, Dennis the Menace, apareciam vivendo diversas passagens bíblicas. Isso gerou 10 histórias em quadrinho, né, uma série com 10 edições que eram vendidas, né, então, para o foco, né, em cristão. Então, era vendida em livrarias, em igrejas, escolas, focando nesse público, então, que conversava com esse lado mais religioso do personagem, vamos dizer assim. Depois de mais de 40 anos, então, desenvolvendo as aventuras do seu danado, né, Dennis, o Hank, então, acabou se aposentando em 1994 e foi pintar aquarelas. Quem seguiu tocando, né, a empresa, a indústria, foram os seus assistentes, junto com o filho dele, o Scott Ketchum. Hoje, a HQ está presente em mais de 1.000 jornais, em 48 países e 19 idiomas. Em 1953, o Hank recebeu o prêmio Rubem, que é um dos mais importantes do mercado dos Estados Unidos, né, focado em tiras de jornais. E como a obra dele, né, o Dennis the Menace, se passava numa cidade do Kansas, né, Wichita, ele foi nomeado prefeito honorário da cidade. O Hank Ketchum faleceu em 1º de julho de 2001. Só que tem um epílogo muito triste nessa grande história de sucesso, nessa grande história familiar, nessa grande diversão que foi Dennis the Menace. A Alice, esposa do Hank, que entrou pelo estúdio falando: seu filho é uma ameaça. A Alice morreu de overdose em 1959, quando Dennis tinha apenas 12 anos. O Hank e o filho foram morar então em Genebra, e lá ele, né, teve uma nova companheira, a Joanne Stevens. Só que o Dennis nunca se adaptou ao novo lugar, à nova família e, né, obviamente nunca deve ter superado a morte da mãe, né, uma morte tão triste, assim, tão trágica. E aí então o pai acaba mandando ele para um internato em Connecticut. Então ele se afasta do pai. Para piorar, com a guerra do Vietnã, o Dennis vai para a guerra do Vietnã. E como acontece com a grande maioria dos soldados, porque a guerra só é legal, né, no faz de conta, como acontece com a grande maioria dos soldados, o Dennis infelizmente volta do Vietnã
com graves problemas pós-traumáticos, né? Ele volta com cicatrizes terríveis, assim, né, na alma dele. Então ele começa a ter vários problemas. Isso só agrava a distância entre ele e o pai, e os dois chegam a ponto de nunca mais se falarem. Sim, eles perdem completamente o contato. O Hank se divorcia depois dessa segunda esposa e vai casar com uma terceira esposa, a Holland, que é a mãe do Scott, esse que eu falei antes, né, que hoje toca, né, a empresa do pai, né, toca aí né, a marca Dennis Demenes. O verdadeiro Dennis, ele sumiu na história. Infelizmente, na vida real, o roteiro nem sempre tem final feliz. É muito triste ler as historinhas do Dennis e saber que o verdadeiro Dennis não foi tão divertida a vida dele. Não foi nada divertida a vida dele. E, ó, chegou a nossa tarde, já sabe então, né? É hora da gente voltar pro presente. Se você gostou, curta o vídeo aí, se inscreva no canal, compartilhe, comente, diga sobre o que você quer saber e depois eu volto para mais uma viagem no tempo. Espero que uma mais feliz.